Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar um pouco sobre um tema dentro da extinção do contrato de trabalho. Vamos conversar um pouco hoje sobre a força maior, tá? Tema importantíssimo que cai muito para a OAB, concurso. Vamos bater um papo aí sobre esse tema. Vamos lá, me acompanhe aqui nessa nossa aventura em prol do direito de trabalho, especificamente falar um pouco sobre as extinções do contrato de trabalho. Tá? Estamos falando aqui das extinções atípicas e hoje falar um pouco sobre a força maior, tá? Quando o contrato é extinto em decorrência de uma força maior. A força maior, adiantando já, antes de entrar na matéria, tá? Se refere a uma extinção não em decorrência do empregado, não por culpa do empregador, por culpa de terceiros neste caso. A força maior na doutrina, ele está relacionado à questão ambiental, né? Então, quando chega ao fim a minha empresa, em decorrência, por exemplo, de uma nevasca, de uma grande, enfim, né? A minha empresa chegou ao fim por algum evento natural, da própria natureza, neste caso. Muito se discutiu um tempo atrás se o Covid, é isso mesmo, se a nossa pandemia atual seria força maior ou não. Mas sabemos, para boa parte da doutrina, não é força maior neste caso, faz parte do risco do empregador neste ponto, beleza? Mas adiantando aqui, vamos conversar um pouco sobre essa extinção e quais são as verbas trabalhistas que o empregado irá receber neste caso, perfeito? Vamos lá, acompanhe comigo aqui então, ó. Professor, onde está isso? Onde você está fundamentando essa regra? Lá no artigo 501 da CLT, tá? Diz assim no artigo, ó, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente neste caso. E aí tem os parágrafos aqui que já eu vou falar. O próprio artigo aqui, ele traz, né, o conceito, um conceito aqui que ele apresenta. Ele colocou lá, ó, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, tá, em relação à vontade do empregador para a realização do ato. Então, o empregador não esperava aquele ato, tá? Ele não direto ou indiretamente, ele não ajudou para aquela extinção, para aquele ato que acontecesse. Por isso que muito tempo atrás foi discutido muito sobre isso, sobre o Covid, se o Covid seria ou não é, ou não seria força maior, mas entende-se hoje que não é força maior. E para a doutrina e para a jurisprudência hoje, a força maior está relacionada à questão da eventos naturais, eventos da natureza neste caso. E aí sim vai existir essa rescisão do contrato de trabalho por este ato, tá? Eventos naturais. Então, quando eu falo em força maior, pense assim sempre uma nevasca, uma tempestade, enfim, a natureza que causou o fim da empresa lá. O senhor trabalha a empresa trabalha lá no mercado e o mercado fechou porque teve uma nevasca, por exemplo, né? Uma ventania, acabou com a empresa. Pode ser dado como força maior neste caso. Algo inevitável, o empregador não está no controle do empregador neste ponto. Então é bem polêmico na própria doutrina, tá? Uns defendem que é, outros não é, mas entende-se nesse caso, eu também entendo nesse caso, que eventos da natureza, especificamente da natureza nesse caso, é atos de força maior neste ponto. Então ali, ó, quais são os direitos que esse empregado irá receber nesse caso? Que é o que estamos conversando aqui. Ele vai receber o quê? Férias no terceiro? Como é que vai ser? A empresa chegou ao fim, chegou uma ventania e acabou com a empresa que eu trabalhava. E agora? O contrato vai ser extinto. O que eu vou receber nesse caso? Vamos conversar um pouco aqui, ó. Neste caso aqui, ó, o artigo 502 colocou lá assim, ó. Ocorrendo o motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado a este, quando despedido, uma indenização da forma seguinte. Não tendo direito a essa habilidade, metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. Havendo contrato por prazo determinado, aqui se refere ao artigo 409 dessa lei, reduzirá igualmente a metade a indenização neste caso. Então, ó, o que é isso aqui, pessoal? No caso de força maior, existirá uma redução pela metade. Então, o artigo fala, ó, metade do que se devido em caso de rescisão sem justa causa. Mas não é que vai reduzir todas as verbas trabalhistas, não. Só vai reduzir, nesse caso, a multa rescisória, que não vai ser de 40%, somente vai ser de 20% neste caso.
Então, por exemplo, chegou ali o fim da minha empresa, decorrência de uma forte nevasca, igual eu falei com vocês, né? Uma forte, enfim, não consigo lembrar mais um exemplo aqui da natureza, né? Um vento, alguma coisa assim. Chegou o fim da minha empresa. E neste caso aqui, eu como empregador, posso mandar o empregado embora. Vou ter que pagar todas as verbas trabalhistas. Só que a multa rescisória de 40% reduz para 20% neste caso. Perfeito? É como se fosse uma regalia que o nosso legislador deu para o empregador em decorrência dessa dificuldade que ele possui, né? Porque, veja, a sua empresa chegou ao fim, o empregador já está cabisbaixo, já está triste. Então, empregador, vamos reduzir aqui então a sua multa de 40% para 20% neste caso. E idênticas condições também se for um contrato por prazo determinado. Tá? Então, o contrato por prazo determinado, está no artigo 479 da CLT, a gente sabe já que tem uma indenização. Então, quem rescindiu o contrato de trabalho no prazo dele, antecipadamente, deve pagar uma indenização. Neste caso aqui, a indenização nesse caso vai ser também reduzida a metade neste caso. Perfeito? Então, a indenização seria de 10 mil, reduz para 5 mil nesse caso. Também já conversamos sobre esse tema, rescisão do contrato de trabalho, anteriormente. Beleza? Vamos lá. Adiante. Entendimento doutrinário. Como eu falei, você é uma polêmica. Acompanhe comigo ali, ó. Apesar do que prevê a CLT, prevalece na doutrina o entendimento de que o pagamento da metade das verbas rescisórias não pode ocorrer. Artigo 2º da CLT, risco do negócio é do empregador. Então veja, pessoal, o tema força maior é um tema bem polêmico, né? E para parte da doutrina, é uma corrente minoritária ainda hoje, mas temos essa corrente minoritária. Entende-se que não pode se reduzir. Entende-se que por mais que exista essa possibilidade de redução à multa, para parte da doutrina fala que não. Olha, um fim da empresa em decorrência de um evento natural faz parte do risco do negócio. Não faz parte da empresa por si só. Empregador, se você abre uma empresa, pode chegar ao fim em decorrência de eventos naturais, um terremoto, por exemplo. Então, nesse caso, nada mais justo que a doutrina colocou nesse caso que não reduz as verbas rescisórias. Tá? Mas repito, então como é que uma prova, um concurso, ou até minha prova ficaria legal essa questão? Seguinte, aos olhos da nossa CLT, a multa da FGTS reduz de 40% para 20%. Ponto. Todavia, por boa parte da doutrina, esta redução não pode acontecer. Beleza? Tem uma polêmica aqui, né? Mas entende-se que não poderia acontecer essa rescisão nesse caso. Ok? Fácil, né? E aí temos uma outra polêmica também, ó, o artigo 503, né, o parágrafo único do artigo, diz assim o parágrafo único, ó, cessados os efeitos decorrentes da motivo da força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Então ali, ó, o artigo 503, né, ele não foi recepcionado pelo artigo 7º, inciso 6º da CLT, disciplina o princípio da irredutibilidade salarial, autorizando para essa redução apenas se houver participação do sindicato. O que é isso aqui, pessoal? O artigo 503, ele foi bem corajoso, né, audacioso. Por quê? Ele falou o seguinte, ó, se a força maior, decorrente de força maior, pode-se reduzir o salário do funcionário. Por exemplo, ó, um terremoto não acabou com a empresa, mas quase acabou. Então eles estão agora arrumando a empresa nesse caso, estão lá consertando as paredes, o teto que ficou bagunçado. E aí o artigo fala, enquanto está durando essa arrumação, pode-se reduzir o salário do empregado. Olha que audacioso esse artigo. Todavia, esse artigo 503 aqui, parágrafo único nesse caso, ele não foi recepcionado pelo artigo 7º, inciso 21. Por quê? Porque na nossa CF, na nossa Constituição Federal, nesse caso, só é possível reduzir o salário se existir uma força sindical. Caso contrário, não pode reduzir. Então, veja, esse parágrafo único do artigo, entende-se que ele está revogado pelo artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, neste caso. Tranquilo? Simples, fica atento a isso, porque às vezes na própria CLT não está grifado, mas está revogado sim, porque veja, como é que seria isso, né? Seria muito fácil esse ato, reduzir o valor, imagina, sem cabimento nesse caso. Beleza? Então aqui, ó, vou fazer aqui então nossa conclusão, portanto, tá? Vimos aqui hoje a força maior, né? Existência desse caso, decorrência de um evento da natureza. Neste caso, de acordo com a CLT, existirá uma redução da multa de 40%. De 40% reduz a metade para
20% neste caso. Além disso, tem uma polêmica. Para parte da própria doutrina, entende-se que não é possível essa redução neste caso. Tá? No finalzinho aqui discutimos sobre o artigo 503, parágrafo único, que ele não foi recepcionado pelo artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não é possível reduzir o salário do trabalhador de forma periódica neste caso. Ok? Então vimos aqui Força Maior. Muito obrigado pela presença, forte abraço, tchau, tchau, bons estudos!